Fala galera, história em pauta número 86 e dessa vez falando sobre a história de Canudos. Só lembrando, quem gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal. Fica agora com o vídeo. Bom dia, iniciando aí mais um programa História em Pauta aqui na Rádio Comunitária A Voz do Morro, 88.3 FM, para quem mora aqui no Morro Santana, também Vila das Laranjeiras, nos arredores, aqui próximo da Faculdade do Pobre Alvoradense, a FAPA, né? E começando um programa aí, infelizmente sozinho, sem o meu companheiro Fábio Melo, que está sem voz devido aos seus afazeres profissionais aí, dentro do ofício de professor. Hoje, dia 25 de novembro de 2018, pontualmente 11 horas e 7 minutos, vamos fazer um programa hoje abordando alguns aspectos sobre um movimento revolucionário para alguns, que criou uma sociedade alternativa na Bahia, bem longe da então capital Rio de Janeiro, na nossa República Velha, que nasceu idosa, um movimento monarquista e ao mesmo tempo popular, que foi o movimento do Arraial de Canudos, organizado aí com a liderança do Antônio Conselheiro, logo aí no início aí da nossa revolução, nossa República Velha, ou nossa primeira República, dependendo do ponto de vista positivo ou negativo, da nossa primeira experiência oficial aí, legalizada aí de república, sendo que durante o Império, durante inclusive nosso período do Brasil colonial, também tivemos alguns momentos, alguns movimentos que instauraram algumas repúblicas, que durou pouco tempo, né? Exemplo da nossa República de Piratini, República Rio-Grandense, República Juliana, também a República aí da Confederação do Equador, né, e várias outras aí, como a República aí criada pelo movimento da Revolução Pernambucana, da gloriosa Revolução de 1817, que não é a bolchevique, né, foi um movimento revolucionário aqui do Nordeste, lá no Pernambuco, e não só em Pernambuco, a grande Revolução aí de Pedrosa. Então a gente vai começar esse programa, mas inicialmente fazendo um convite a todos os moradores aí da Alvorada, moradores de Porto Alegre, principalmente os ouvintes que são trabalhadores, são estudantes, estão empregados ou não estão. Hoje vai ter uma oficina aí com a professora Miriam, uma oficina aí para criar e produzir utensílios natalinos usando EVA, lá na Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim, que fica em Alvorada, na Vila Piratini, no loteamento Reprise 4, lá na quadra 12, lote 1, ao lado do terreiro do Centro Esotérico Universal Irmãos de Ganga, do grande parceiro e amigo aí, os grandes abades, Zé Valei e o Lucas Somulu. Então estão todos convidados, 2 horas da tarde, hoje, depois do programa História em Pauta, estarei indo diretamente aí para participar dessa oficina, para aprender a fazer utensílios natalinos aí que poderão servir de decoração e também criar uma espécie de renda aí, uma renda extra aí para os moradores da Reprise 4. E a grande Miriam aí, que é a nossa aluna do cursinho popular Motivação lá da Alvorada, uma grande amiga aí, com certeza vai desempenhar como oficineira aí um grande trabalho aí. Começa 2 horas lá na Reprise 4, nos preparativos da festa de Natal, onde esse que fala por esse microfone da querida rádio comunitária Voz do Morro vai ser o Papai Noel aí. Papai Noel Velho Batuta aí, lá da Reprise 4. Tá, pessoal? Então, fazendo essa breve introdução aí sobre o evento que vai acontecer daqui a pouco, a gente conversa um pouco sobre a nossa querida Canudos, nosso Arraial de Canudos, né? Muitas comparações feitas aí com Canudos e as ocupações do movimento dos trabalhadores sem terra aqui do Brasil. E realmente há muitas comparações que podem ser feitas em termos de explicar o que é um arraial
é algo muito semelhante a um assentamento aí de movimento social, de luta por moradia aqui no Brasil, para mostrar que a nossa realidade mudou muito pouco desde o início aí da República Velha, passando agora por essa república que aparentemente, aí, segundo alguns, também está em crise e talvez tenha inclusive acabado após a vitória eleitoral desse filhote da ditadura, que é o Jair Bolsonaro. E alguns dizem que esse período republicano aí acabou devido às transformações aí que estão sendo pronunciadas aí, desde a escolha do nosso ministro da Educação, desde uma vontade muito explícita de acabar com o Ministério do Trabalho, que começou lá em 1930, logo no final da Primeira República. Aí a nossa República deixou de ser velha, passou a ser mais industrializada, né, com o governo do ditador Getúlio Vargas, que inaugurou a nossa democracia representativa liberal. Apenas uma das contradições da nossa história, onde a nossa república foi proclamada por um monarquista, foi o caso aí, não foi proclamada, mas foi um movimento, um golpe militar aí, liderado por um soldado, por um militar, Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista, assim como a nossa independência de Portugal foi feita por um português. Então a nossa história é repleta de contradições, inclusive um movimento revolucionário para muitos, aonde eu me incluo. Eu consideraria o nosso Antônio Conselheiro Zapata brasileiro, né, devido ao seu empenho aí de criar uma sociedade mais igualitária, né, mudando inclusive o estatuto aí de propriedade de terra, onde tudo era de todos, a propriedade comum de todos os moradores aí do Arraial de Canudos. Então a gente tem várias contradições na nossa história, né, como a nossa democracia liberal foi criada por um ditador que governava de um modo muito semelhante ao fascismo italiano e também o alemão. Bom, pessoal, então vamos começar nossa conversa entrando no assunto aí, explicando um pouco o que foi a nossa República Velha, um período aí onde nós tivemos várias reminiscências do período imperial. Nós não tínhamos nenhum direito trabalhista, não tinha nenhuma proteção para os trabalhadores, que na prática viviam no seu dia a dia laboral, no seu trabalho, como se fossem escravos. Faziam várias horas de trabalho, não tinham direito a férias, várias conquistas que foram feitas de modo autoritário, sim, mas ainda assim conquistas aí dos trabalhadores, como CLT, férias, várias demandas aí do movimento grevista, da greve geral de 17, organizada pelos anarquistas, vários direitos que eram ausentes no dia a dia aí dos trabalhadores durante a República Velha, que começou lá em 89, um ano depois da abolição da escravatura, e logo depois, pouco mais de 3 décadas aí, 41 anos depois, aí acaba a nossa primeira república e começa uma república mais autoritária ainda, porque a nossa primeira república começou velha, porque justamente não tinha nem uma democracia eleitoral a gente tinha, não existia o voto de cabresto, as mulheres não podiam votar. Então a nossa democracia liberal aí, nos primeiros anos da República Velha, era praticamente inexistente. No máximo 5% da população do Brasil aí que votava. No máximo, no auge aí dos movimentos eleitorais, aí, principalmente no movimento civilista aí do Rui Barbosa, onde ele concorreu para ser presidente. Foi o movimento eleitoral mais popular que teve, que ajudou a politizar militantes anarquistas, entre eles Astrogildo Pereira, que se politizou durante esse movimento popular aí do civilismo, que nada mais era que uma campanha eleitoral para eleger Rui Barbosa como um civil, um presidente que era antimilitarista. Então a gente tinha uma democracia muito precária, né? Assim como tudo que inicia nos seus primeiros passos, tudo é precário. A gente pode incluir, inclusive, os escritos aí marxianos como alvo de muita autocrítica e futura aí do chamado Marx Maduro,
né, um Marx mais científico. Então a gente tem na precariedade em tudo que se inicia, e não foi diferente com a nossa república, que, como eu disse, começou velha. Então essa nossa república aí tem vários movimentos de rebeldia, e muitos desses movimentos eram movimentos aí para restaurar a república, na visão de muitas pessoas, principalmente via imprensa, quando a imprensa tentava ser pejorativa e atacar alguns movimentos populares aí, alguns movimentos sociais, algumas revoltas. Principalmente eu posso citar aqui a revolta da Armada, uma revolta aí da nossa marinha, que na época aí a nossa marinha era chamada de Armada. Teve duas fases: a primeira, a revolta da Armada aí contra o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, e depois contra o segundo presidente, o Floriano Peixoto. Então teve duas fases da revolta da Armada, e essa revolta da Armada aí era acusada de ser uma revolta querendo restaurar a monarquia, e muitas vezes as pessoas que queriam restaurar a monarquia naquela época não estavam de todo errado, porque a nossa república nasceu oligárquica, né, com um poder maior aí pros coronéis, principalmente no Nordeste. Então havia uma disputa aí entre civis e militares, resultando na República das Espadas, aí, no nosso primeiro período da República Velha, chamada República das Espadas, justamente porque a gente tinha na prática quase que uma ditadura militar aí, onde o primeiro presidente aí, o Deodoro Fonseca, era militar, e o Floriano Peixoto era um positivista, mas os dois eram autoritários e governavam com um regime fechado, muita pouca democracia. Então essa revolta da Armada foi justamente para denunciar aí o autoritarismo também, apesar de ser conservadora, querendo restaurar a monarquia, mas eram movimentos que denunciavam o autoritarismo aí da República das Espadas durante o governo dos primeiros presidentes. A revolta da Armada, hein, vários rebeldes aí tomaram navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro pela saída do presidente. Isso aí gerou uma abdicação do primeiro presidente, que abdicou do poder temendo uma guerra civil. Inclusive isso aí também pode ter acontecido porque ele não tinha uma força, uma base muito forte para resistir. Então essa revolta da Armada é uma das revoltas que podem ser consideradas monarquistas. Ajudou a tirar o primeiro presidente aí do poder, praticamente resultando num golpe. Podemos dizer que a primeira revolta da Armada teve um sucesso aí, porque tirou do poder nosso primeiro presidente. Também tivemos a revolta federalista, acusada por muitos aí de ser um movimento restaurador da monarquia, principalmente os positivistas aí ligados, Borges de Medeiros, espalhavam essas ideias sobre os federalistas ou maragatos. Foi um movimento, na verdade, anti-republicano, com vários massacres e pilhagens aí por todo o sul. Foi uma guerra da degola, uma guerra extremamente violenta. Inclusive um dos soldados aí que ajudou a reprimir essa revolta federalista organizou uma das expedições contra Canudos, né? E foi derrotado em modo humilhante. Para vocês verem como a guerrilha de Canudos foi mais eficiente do que a guerrilha da revolta federalista, que muitos sul-rio-grandenses, conterrâneos aí, se orgulham muito dela, e outros têm muita vergonha, mas com certeza é usado muitas vezes para ter um orgulho de ser gaúcho. Algumas reminiscências, lembranças dessa revolta federalista, que foi um movimento aí anti-republicano, monarquista. Eu citei aqui para vocês dois movimentos aí contra, que eram conservadores, no entanto, denunciavam aí alguns autoritarismos aí na nossa primeira república, né? E nas vésperas da República Velha, no Nordeste aí teve uma grande seca, resultando aí de centenas aí de mortos, aí 100 mil mortos aproximadamente. E aí surgiu o grupo de retirantes. Mais um acontecimento aí durante a República Velha. E lembrando que a nossa República Velha, tecnicamente, o que é uma república, né? Se diferenciando aí de uma monarquia. Principalmente uma monarquia que não é liberal, uma monarquia que é ligada aos valores absolutistas, como foi o nosso caso aqui no Brasil. A república, ao contrário de uma monarquia,
pregava a separação entre igreja e Estado, seria um Estado laico. Isso aí resultava aí em registro civil de casamento, registro civil aí de nascimento e de morte. Antes era tudo feito pela igreja. E vários novos impostos foram criados após a proclamação da República. Isso aí foi uma das causas do movimento monarquista e popular aí do nosso querido Antônio Conselheiro, que começou essa revolta aí justamente destruindo alguns panfletos aí, explicando sobre novos impostos da recém-proclamada República. Os conselheiristas, como eram chamados moradores, aí, os militantes aí do Arraial de Canudos, conselheiristas, não queriam pagar imposto. Os impostos republicanos não eram pagos. E justamente uma revolta contra esses novos impostos aí foi uma das causas aí do movimento de Canudos. Lembrando que é uma revolta que aconteceu lá para cima, bem distante da nossa capital. Incomodou muito a nossa recém-proclamada República. Bom, pessoal, então para não ficar muito cansativo, vamos ver uma música aí para a gente fazer um pequeno intervalo. Vamos ver uma música, uma temática mais social. Vamos ver Gira Vermelha, 7 Vidas. Programa História em Pauta, voltando na Rádio Comunitária A Voz do Morro, aqui no Morro Santana, Vila das Laranjeiras, aos trabalhadores e estudantes de Porto Alegre, Alvorada, de toda a América Latina. Acabamos de ouvir duas músicas muito interessantes aí, abordando um pouco a continuidade que nós temos no dia de hoje, após a vitória eleitoral de um candidato extremamente racista e contra todas as minorias, e um combatente voraz contra toda forma de democracia, parecendo que quer reviver aquele período onde Canudos foi formado, foi originado, que foi a nossa República das Espadas, que é uma forma autoritária e elitista aí de organizar politicamente um país. Onde nós tivemos basicamente uma divisão, assim como hoje muitas vezes as pessoas se dividem entre petistas e antipetistas. Naquela época as pessoas se dividiam entre militares e civis, onde tinha o Rio Grande do Sul como um dos estados mais importantes do Brasil na política, que apoiava governos como do Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca e também Floriano Peixoto, e tínhamos governos civis, onde se destacava aí as oligarquias do café e do leite de Minas Gerais e de São Paulo. E não é à toa que a nossa República do Café com Leite reproduzia os estados mais prestigiados pelos governos imperiais e coloniais brasileiros, onde lá em Minas Gerais aí se enriqueceu as elites locais através da extração aí do metal precioso, do ouro e do diamante. Em São Paulo aí os cafeicultores burgueses lá de São Paulo, desde o Império, desde no início de 1700, eram prestigiados aí e favorecidos pelos governos. Então nossa república era velha porque essas oligarquias dos mesmos locais eram privilegiados, né? Não é à toa que é uma república do café com leite. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre quem era esse grande líder conservador culturalmente, mas politicamente extremamente progressista e talvez revolucionário. O grande líder aí do Arraial de Canudos, Antônio Vicente Mendes Maciel, ele que era uma pessoa que se considerava um peregrino. Ele peregrinava por várias décadas aí na Bahia, no Sergipe, e pregava ideias abolicionistas. Não é por qualquer coisa, e não é à toa que ele era extremamente popular e cada vez mais pessoas seguiam ele. Ele era uma pessoa extremamente magra, uma pessoa que tu via, parecia que estava sempre de lado. Era como se fosse um risco
ele se alimentava muito pouco, justamente porque ele pensava mais nos outros e deixava a si próprio em segundo lugar. Ele era extremamente conservador no sentido religioso, ele rezava de dia e de noite. Ele era chamado de conselheiro porque ele fazia sermões, e é através dos sermões que ele aconselhava. Ele aconselhava os fiéis através dos seus sermões. Ele chegou a ser preso na Bahia, sendo acusado falsamente de assassinar a própria mãe e a própria esposa na época. E foi preso. Quando ele foi solto, fez uma promessa de construir 25 igrejas pelo sertão e depois voltar para a Bahia. Lembrando que ele era cearense, não era baiano. E ele acabou sendo proibido aí de pronunciar sermões em igrejas na Bahia. Isso significa o seguinte, que ao mesmo tempo que ele era perseguido pelo Estado, ele era perseguido pela igreja. Ele era um herege para a igreja católica oficial. E lá em 1893, vários lugares aí da Bahia, o conselheiro liderava protestos com queima de tábuas, com editais, novos impostos aí criados pela República. Nada mais são que divulgação dos novos impostos da recém-proclamada República, sendo que provavelmente a região onde o conselheiro vivia e peregrinava soube da República muito tardiamente, talvez nem tendo um conhecimento específico sobre o que se tratava, teoricamente. Mas na prática eles viviam na pele aí o autoritarismo e o elitismo desses governos da República das Espadas e também da República Oligárquica, aí, que foi todo esse período da Primeira República, que privilegiava principalmente duas oligarquias, que era de Minas Gerais e de São Paulo. E muitas vezes essa oligarquia lá de Minas Gerais, os presidentes indicados por Minas Gerais, defendiam também os interesses dos cafeicultores paulistas. Alguns autores, inclusive, chamam nossa República Velha do terceiro reinado, onde tem um novo rei, que seria não uma pessoa, mas seria o café. Então a primeira República, a República Velha, seria o reinado aí do rei café. Tá, então ele trabalha com algumas profissões. Ele não chegou a ser um advogado. Ele era, na verdade, um escrivão de juiz de paz, que era uma pessoa que buscava resolver pequenos conflitos populares aí, através de conciliação. E o juiz de paz geralmente não tinha uma formação na área do direito, ensino superior. Então ele foi escrivão de um juiz de paz. É falso, um exagero dizer que Antônio Conselheiro foi um advogado dos pobres. Ele foi um escrivão. Foi também um professor de latim e aritmética. Ele era uma pessoa extremamente culta, tinha uma caligrafia muito bonita, escrevia corretamente. Alguns autores assinalam que talvez ele tivesse lido Thomas Moros, o livro A Utopia, e tenha se inspirado nesse livro para fazer o Arraial de Canudos. É algo que apenas um autor identifica e não formaliza, não mostra para nós as fontes desse dado. Então é algo nebuloso, eu não tenho certeza se o conselheiro se inspirava de verdade em Thomas Moros, tá? Mas é algo que não se pode duvidar, porque haveria semelhanças. E Thomas Moros, para quem não sabe, ele se inspirava principalmente na descrição do que chegava até ele sobre como se organizavam as sociedades originárias da América Espanhola, principalmente os Incas. Então, muito do que está escrito ali em Thomas Moros, a Utopia, é uma descrição do regime social e político dos Incas, que teria inspirado aí, segundo alguns autores, aliás, segundo apenas um autor que eu não lembro agora o nome, talvez tenha inspirado aí Antônio Conselheiro no seu Arraial de Canudos. Então ele trabalha como professor de latim e aritmética, foi caixeiro em uma venda e foi escrivão de um juiz de paz. Ele se considerava como uma pessoa que tinha uma missão, uma vida de penitência e trabalho coletivo na construção e reparo de igrejas, açudes, cemitérios e estradas. A consequência disso é que ele tinha uma mão de obra pacífica, porque era moldada segundo
prédicas, suas ideias religiosas aí do Antônio Conselheiro. E era uma mão de obra que andava junto com ele, uma mão de obra gratuita, que realizava várias obras públicas. Então, inicialmente o conselheiro era visto dessa maneira aí. Vários trabalhadores seguiam ele inclusive sendo um trabalhador também, um professor, um caixeiro de uma venda e também um escrivão, que reunia vários trabalhadores e realizava aí obras públicas como uma missão, uma promessa que ele tinha. Principalmente depois que ele conseguiu escapar da prisão, porque a acusação de assassinato da esposa e da mãe era acusação falsa, e ele foi facilmente liberado da cadeia. Então tá, meus queridos ouvintes, para fazer um breve intervalo, eu vou comentar um pouco depois sobre a Guerra de Canudos, como ela aconteceu aí, como ele era visto na imprensa. Tá, e alguns capítulos aí da nossa conversa de hoje, eu vou explicar um pouco como que funcionava o Arraial de Canudos. Ouvir uma música para a gente refletir um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso dia a dia. Vamos ouvir aqui Sentimento de Revolta, da Fuleiragem. O programa História em Pauta, abordando o movimento conselheirista, o Arraial de Canudos. Você acabou de ouvir aí Garotos Podres Internacional, chamando atenção para um trecho da música, o povo que era só o que é seu. E nada mais do que isso deu início à guerra contra Canudos. Eu já vou explicar como assim. Entre aí novembro de 1896 e outubro de 1897 foi o período aí, enquanto existiu Canudos, o Estado republicano enviou 4 expedições contra o Arraial. E como foi que tudo aconteceu? Como foi que tudo deu início? Em 1895, o movimento aí de Canudos comprou madeira lá em Juazeiro, terra do Padinho Cisso. Eu coloquei aí a música do Tio Maia sobre o Padinho Cisso. Teve a revolta de Juazeiro aí, com ligação aí com o cangaço. Então lá em 1895, aí nas vésperas aí do Arraial de Canudos, teve uma compra de madeira que não veio. Então é noticiado a vontade aí dos conselheiristas de criar o caos lá em Juazeiro para tomar a madeira que foi paga, foi comprada a todo custo. Então o prefeito de Juazeiro aí cria uma força policial aí com 100 homens que recebe aí os conselheiristas e tem um conflito, tá? Onde 150 conselheiristas são mortos lá em Juazeiro. Mas eles deixam feridos 100 soldados do exército e matam 10 soldados. Isso aí é considerado aí uma afronta aí contra o exército brasileiro, por esse movimento monarquista aí do conselheiro. E quando eu digo que é monarquista, não é um exagero, porque há relatos aí sobre uma fala do conselheiro onde ele diz o seguinte: ele fala que se deixou ser preso pela monarquia, enquanto a república tentou matar ele, se referindo aí à Guerra de Canudos. Alguns nomes importantes aí de pessoas, de soldados aí que comandaram as expedições, tá? O Major Febrônio foi a mais vergonha aí, talvez, do exército durante a República Velha, onde ele liderava aí centenas de soldados, mais de 500, e todos eles fugiram, deixando as armas aí para os conselheiristas. Tá? Então, depois a gente teve aí como comandante Antônio Moreira César, que era um oficial florianista, fazia parte do movimento do florianismo, que era histérico e paranoico contra a monarquia. Ele era conhecido como o Quarto Cabeças
e era epilético. Ele era corta-cabeças porque ele participou da repressão à revolta federalista, que era a guerra aí da degola, mandando fuzilar aí quase 50 pessoas que eram consideradas ligadas aí aos maragatos. Então aí ele também participou aí da repressão à revolta da Armada e chegou a esfaquear um jornalista pelas costas aí, simplesmente porque ele criticava o exército no jornal. O Antônio Moreira César, corta-cabeças. Então ele chefiou aí a expedição de 1897, onde ele falava em almoçar em Canudos, e fez os soldados aí do exército brasileiro atacar os canudenses com baioneta, sem arma de fogo. Então praticamente todos os soldados aí foram dizimados. Foi outra vitória aí de Canudos. O próprio Antônio Moreira César foi morto em combate. Então aí, após essa terceira expedição, que foi do Antônio Moreira César, teve uma comoção popular dos republicanos. Os florianistas chegaram a assassinar vários proprietários de jornais com ideias monarquistas. Então teve protestos aí para fazer o exército brasileiro se esforçar mais. Inclusive o presidente da República na época aí do Arraial de Canudos era Prudente de Moraes, era chamado, de modo irônico, de prudente demais, porque ele não se esforçava muito para acabar aí com esse reduto monarquista. Basicamente na imprensa da época se dizia que os conselheiristas eram monarquistas católicos apoiados por países estrangeiros, conspiradores que queriam derrubar a república, restaurar a monarquia, eram inimigos que deviam ser exterminados porque queriam a volta da escravidão. Na imprensa apenas uma voz se levantou contra essa campanha de difamação contra a conselheira, essa campanha para ter um genocídio sertanejo lá no Arraial de Canudos, Machado de Assis. Ele chegou a escrever no jornal, abre aspas, os direitos da imaginação e da poesia hão de sempre achar inimigo uma sociedade industrial e burguesa. Em nome deles, da imaginação, da poesia, protesto contra a perseguição que se está fazendo a gente de Antônio Conselheiro. Esse homem fundou uma seita que não se sabe o nome nem a doutrina. Já esse mistério é poesia. Então Machado de Assis foi uma das poucas vozes a se levantar contra a difamação de Canudos. E antes de terminar nossa conversa, chegando no final do nosso programa História em Pauta sobre o movimento conselheirista, sobre o Arraial de Canudos, agora faltando 2 minutos para meio-dia, vou finalizar aí dando algumas descrições, algumas informações sobre como funcionava Canudos. Era basicamente 5.200 casas, morava lá cerca de 20.000 pessoas. E alguns nomes ficaram para a história, além do Antônio Conselheiro, como João Abade, que era considerado o chefe do povo, o comandante militar responsável pela defesa do Arraial e chefe da guarda católica. O grande combatente guerrilheiro negro pernambucano, foi responsável por vários vexames aí do soldado do exército brasileiro. Hein? As 3 expedições foram derrotadas de modo vergonhoso. O mérito principal é do Pajeú, que era um negro guerrilheiro, um combatente que defendia o Arraial de Canudos. As casas eram muito simples, não tinha cama, as pessoas dormiam em redes, tinha só uma porta e uma só janela. Morava apenas pessoas que outrora eram sem teto, e em regime de mutirão eles faziam em média 12 casas por dia. Os canudenses, como eram chamados os moradores, aí, os militantes de Canudos, não queriam pagar imposto e nem obedeciam também à Igreja Católica Oficial. Eles tinham várias criações e plantações, plantavam principalmente mandioca, milho, feijão, cana-de-açúcar e comerciavam tudo que se extraía das cabras. Inclusive exportavam couro de cabra para os Estados Unidos. Tinha uma rua com casas vermelhas, onde moravam 3 comerciantes.
que eram as pessoas responsáveis aí pelo comércio lá em Canudos, que era um vilarejo extremamente bem organizado, onde tinha uma divisão de tarefas muito grande e um igualitarismo muito forte social. E ele ficava num lugar estratégico aí, para a defesa das pessoas que se retiravam das suas moradas devido à seca, que matava muito nordestino na época. Então o conselheiro criou um vilarejo de Canudos aí às margens de um rio. E o que tinha lá em Canudos? Tinha 2 igrejas, tinha armazéns na Rua Vermelha, aí, das Casas Vermelhas, que eu mencionei, dos 3 comerciantes. Tinha um reservatório de água para se precaver caso tivesse novamente uma seca. Tinha uma preocupação com a educação, eles criaram uma escola e tinha um depósito de armas, principalmente depois da derrota aí, da expedição do Febrônio, onde todos os soldados fugiram, deixaram vários armamentos aí para os canudenses. Como eles eram extremamente igualitários, é onde eu coloco uma característica peculiar do continente americano, aqui principalmente a porção incaica originária do povo Inca, aonde provavelmente Thomas Moros tenha descrito essa sociedade aqui, e essa tenha sido uma influência dos Incas para Conselheiro, caso ela tenha acontecido. Ele fazia uma distribuição de alimentos e roupas no regime permanente de recolhimento e doações que ele coletava por todo o sertão. No entanto, nem tudo era flores. Existia um conservadorismo cultural muito grande. Então o conselheiro proibia a bebida alcoólica, o fumo e enfeite nas roupas, para tentar impor, de um modo autoritário, a simplicidade, a humildade aí dos moradores de Canudos. E principalmente Canudos era mal visto e era enfrentado pelas elites oligárquicas que governavam lado a lado aí com os presidentes da nossa república oligárquica. 2 fatores eram principais aí para mover as elites através da repressão do Estado aí, que tem o monopólio da violência, contra o movimento Canudos. Era 20 mil pessoas que deixavam de trabalhar em regime semi-escravo aí com os fazendeiros, coronéis, que viviam comparando com o regime anterior, em extrema liberdade e igualdade aí no arraial de Canudos. Então era 20 mil pessoas que deixavam de ser exploradas pelos coronéis. Era uma mão de obra aí que o conselheiro evitava que fosse oprimida por eles. E além disso, eram eleitores a menos para o voto de cabresto, que era muito importante para manter aí o regime de sucessão eleitoral durante toda a república oligárquica. E eu espero que tenha sido útil para os queridos ouvintes. Vamos chegar ao final do nosso programa. Lembrando que a gente tem uma oficina com a professora Miriam na Biblioteca Popular Luiz Carlos Solim, em breve, 2 horas lá, na reprise 4, lá em Alvorada. Devido a isso, a gente vai terminar o nosso programa História em Pauta hoje, que tratou sobre o movimento conselheirista, sobre a Arraial de Canudos, que mostra aí algumas continuidades. Porque o Arraial de Canudos aconteceu quando o conselheiro e seus seguidores fiéis ocuparam uma fazenda abandonada chamada de Belo Monte. E nessa fazenda abandonada que ele criou essa sociedade alternativa. E criando um arraial muito semelhante aí aos assentamentos aí dos movimentos de trabalhadores sem teto que existem atualmente ainda no Brasil. Agradeço aí a audiência de todos. Eu espero que de diversas formas nossos ouvintes participem do grande movimento de resistência para que a gente todos juntos, a gente consiga evitar que a gente tenha uma República das Espadas, mais ou menos, mais uma vez no poder na República Brasileira. Você sabe de quem eu estou falando. Finalizo aqui esse programa no dia 25 de novembro, meio-dia 4. Mando um grande abraço no coração aí de cada ouvinte.
Grande abraço. História, educação e polêmica.